Ele é líder principal da Igreja Viva de Campinas. É formado em Administração de Empresas pela PUC e especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tendo atuado profissionalmente como empresário por 8 anos. Também é graduado em Teologia e pós-graduado em Liderança Transformadora pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Além disso, é pós-graduado pela Unilead em Miami, nos Estados Unidos. Antes de assumir integralmente a liderança da Igreja Viva, ele foi ministro de louvor por 24 anos, e hoje já fazem 12 anos que ele atua como pastor. Em paralelo, é presidente da ONG TAP Global, a qual tem desenvolvido trabalhos humanitários em Moçambique e também no Brasil. Ele é casado há 20 anos com a pastora Priscila Tai e é pai da Lívia, e com certeza trará algo de impacto para a nossa igreja. Prepare o seu coração e seja bem-vindo, Renato Garcia. Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados para uma sessão de ministração de palavras agora à noite? O pastor Hugo me deu 3 horas, então se virem aí, tá, gente? Para me aguentar aqui ouvindo nas próximas 3 horas. Eu queria só compartilhar algo com vocês antes de a gente entrar na palavra, enquanto nós adorávamos ao Senhor. Eu vi mesmo uma represa, assim, era como se fosse uma barragem, represado. E Deus falou para mim que aquela água represada era algo que vocês construíram ao longo desses dias, em oração e em jejum. E à medida que vocês iam se preparando para essa conferência, aquilo foi sendo represado. E eu vi as comportas se abrindo nesta noite. E ele disse que a presença de Deus vai crescer nesse lugar, nesses dias de conferência, nesses 4 dias, de forma que vocês nem podem imaginar. Vocês creem nisso? Eu creio nisso, é a palavra do Senhor para vocês. Então estejam sensíveis a esse crescer da presença de Deus. Vai ser intenso e sobrenatural esses 4 dias de Conferência NEC 2024. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, eu te agradeço porque já foram tantas palavras ministradas aqui nesta noite, através das canções, coisas que o Senhor falou diretamente ao nosso coração. Nós somos muito gratos a Ti. Eu peço, Senhor, para que o Senhor continue ministrando de maneira poderosa as nossas vidas aqui. Nós queremos estar sensíveis, queremos ser transformados. Pai, que cada um aqui possa receber a palavra de acordo com o que precisa, Pai. O Senhor é um Deus tão criativo, tão poderoso. Ministra a nós aqui nessa noite. Queremos sair diferentes da maneira que nós entramos. Espírito Santo, Tu és livre aqui. Pedimos por um ambiente profético, um ambiente dos dons liberados aqui nesse lugar. Pedimos por palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras proféticas, mesmo o dom de cura, de milagres aqui, Pai. Nós de línguas, nós pedimos, vem Espírito Santo, surpreende-nos com algo poderoso ao longo dessa palavra, algo que nem nós mesmos nós podemos dimensionar, que o Senhor vai fazer aqui, algo que vai além do nosso entendimento. Nós clamamos, Pai, vem Espírito Santo, vem com o Teu amor, invade as nossas vidas, nosso corpo, alma e espírito. Queremos transbordar aqui nessa noite. Usa a minha vida mesmo para abençoar aqui a vida dos meus irmãos, para trazer a palavra que está no Teu coração para esta igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Quando o pastor Hugo me convidou para estar aqui com vocês na conferência NEC desse ano, eu já fiquei feliz de cara, dei uma resposta até bem rápida para ele, né, Hugo? Não demorei muito para responder não, né? Foi praticamente na hora, porque de fato é mesmo um prazer estar ministrando aqui para vocês. Eu já tive diversas oportunidades de estar aqui ministrando a palavra e eu me sinto muito bem aqui. A Nova Estação é uma extensão da Igreja Viva lá em Campinas, a gente fala. São igrejas muito próximas e é gostoso ver o que Deus tem feito nesse lugar. E aí quando ele me disse, eu perguntei, Hugo, mas qual que é a intenção da conferência? O que vocês têm planejado? O que a liderança tem orado e tem
recebido de Deus como temática, e ele falou assim para mim assim, o tema da conferência vai ser gerações. Eu falei, agora mesmo que eu quero ministrar essa palavra, porque esse assunto é um assunto que toca muito a minha vida. É um assunto que, de fato, eu acredito muito. Eu acredito que a igreja, ela precisa ser multigeracional, a igreja precisa ter a cara de uma família. Quantos estão comigo nesse sentido, né? Ela precisa ser, e se ela precisa ter a cara de uma família, significa que ela precisa ter todas as gerações aqui dentro. Precisa ter crianças, eu sei que está rolando uma atividade para as crianças também aí, né? Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos trabalhando em sintonia, construindo juntos aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Isso é uma igreja. Eu, para ser bem honesto, eu falo assim, eu não acredito muito em igreja que fala assim, essa aqui é uma igreja de jovens. Não, a igreja ela precisa ter pessoas velhas, ela precisa ter pessoas de todas as idades. Desde um bebezinho ele tem importância. Vocês veem como eu estava vendo o Mateuzinho andando agora há pouco, aqui, durante a adoração, como traz alegria, ou não é verdade? Um bebê traz uma alegria no meio do povo. E sabe de uma coisa? Eu penso também, imagina, vocês fazem aqui apresentação de crianças aqui, né? Quando a gente apresenta uma criança aqui, a gente como família, o que a gente faz aqui? Eu sei que os pais, eles estão consagrando o filho ao Senhor, mas nós como igreja, Nova Estação aqui, falando de vocês aqui, vocês estão impulsionando essa criança a viver o destino dela, sim ou não? Nós como igreja estamos nos comprometendo a colaborar com o desenvolvimento dessa criança ao longo de toda a sua história. É disso que eu estou falando aqui. Isso precisa ser algo forte numa igreja. Precisa ser mesmo uma característica de uma igreja, porque isso vai ser um testemunho, vai impactar a sociedade lá fora. Vocês creem? Porque a gente não vê a mesma coisa lá fora. A gente não vê as gerações trabalhando em sintonia lá fora. Uma geração honrando a outra. A gente não vê isso acontecendo muitas vezes lá fora. A gente vê a competição, a gente vê lá conflitos de valores. Nós vemos pessoas assim com um espírito de superioridade umas das outras, de acordo com a geração, e outros de inferioridade. São muitos os problemas entre as gerações lá fora. Então a igreja ela precisa ser essa referência de família. Até porque a família lá fora, ela está destruída. E Deus quer nos usar para restaurar e para restabelecer esse plano de Deus na vida das pessoas. Vocês creem nisso? Eu creio. Sabe, o título dessa mensagem hoje é Honra e Promoção. Se você estiver anotando aí, você quiser anotar isso. Essa frase, esse título foi muito inspirado por uma frase que eu li esses dias no livro do pastor Carlito Paes, ali da Igreja da Cidade, que ele disse assim no livro: filhos honram os pais e os pais promovem os filhos. E isso para mim faz muito sentido. Filhos honram pais, filhos honram os pais e os pais promovem os filhos. E a família é essa primeira comunidade educacional, vocês podem dizer amém? É o lugar onde a gente tem as primeiras lições de vida ali. Só que a palavra de Deus também traz muitas lições sobre família. E uma delas ali, sobre honra, sobre família, que a gente vê, um dos princípios talvez mais importantes que a gente vê na palavra de Deus, está ali em Êxodo 20:12, se você quiser abrir tua Bíblia em Êxodo 20:12, ali nos 10 mandamentos. Êxodo 20:12. Diz lá, é um preceito bíblico bem antigo, mas que fala sobre isso que a gente está dizendo aqui nessa noite. Fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Em outras palavras, a vida flui através da honra. Fala para a pessoa que está do seu lado: a vida flui através da honra. E esse padrão, eu queria estender um pouco esse padrão, porque quando a gente leu aqui, a gente fala, esse princípio fala de honrar o pai. Mas eu quero estender um pouco esse padrão e pegar o princípio que está nisso e trazer para o nosso contexto hoje, também para o nosso contexto de igreja, onde nós devemos honrar o nosso pastor, onde a gente deve honrar os líderes que Deus tem colocado sobre nós, onde nós temos que honrar um tio, uma tia, um sogro, uma sogra, honrar também um irmão que tem se preocupado em cuidar e te ajudar e te impulsionar. Quantos estão entendendo? Pessoas que Deus conecta ao nosso lado e que nós precisamos honrar.
Eu queria estender aí, quando a gente faz isso e quando a gente estabelece isso como um valor, uma prioridade nas nossas vidas, nós estamos atraindo bênção do céu. E isso está gerando vida longa, isso está gerando prosperidade, legado nas nossas vidas. Eu creio muito nisso. Sabe, esse é um padrão que ele não pode ser quebrado. Porque se há uma quebra na honra em relação às pessoas que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, ou se a gente deixa de promover aqueles que Deus tem colocado para a gente cuidar, é onde começam a acontecer disfunções dentro da família, disfunções dentro da igreja, disfunções dentro do corpo. Você crê nisso? E sabe, muito louco quando o Hugo trouxe essa temática de gerações, porque eu fui orar por isso, e eu falei, cara, mas a igreja Nova Estação, ela é tão multigeracional. A gente entra aqui, a gente vê todo tipo de pessoa. E eu comecei a orar aquilo, eu não entendi muito. E na hora que eu estava orando, me veio uma imagem, uma lembrança de algo que acontecia comigo. E eu vi que aquilo era profético para vocês. Eu lembro de uma época que eu empresariava, eu tinha cursinhos pré-vestibular. E às vezes os alunos chegavam para mim e falavam assim, mas Renato, eu não estou conseguindo entrar na universidade, prestando medicina, a gente era especializado em medicina, e eles falavam assim, não estou conseguindo entrar na faculdade. E aí eu ia ver as notas do simulado desses alunos, e tinha lá às vezes 7 de física, 8 de matemática, e aí de repente estava lá 3 de inglês, 4 de português, e eu via que o aluno tinha uma facilidade muito grande em exatas. E normalmente o aluno, quando ele pega uma situação como essa, ele fica batalhando lá no português, batalhando lá no inglês para resolver, melhorar aquilo, subir a média dele, ele poder entrar na universidade. E não sei porque eu sempre falava assim para eles, assim, cara, por que você não estuda mais matemática e física? Porque você tem facilidade. Para que você vai estudar uma coisa que você tem dificuldade, né? Estuda algo que você tem facilidade, porque se você está tirando 7 de física, por que não tirar 9? Se você está tirando 8 de matemática, por que não tirar 9? Talvez os 2 pontos que você está precisando para entrar em medicina está aí, né? E foi muito louco isso, que à medida que Deus foi dando essa visão, e Deus falava assim para mim assim, sobre aprovação. E Deus falava assim, eu estou aprovando, viu, pastores dessa igreja, a NEC está aprovada na questão das gerações, mas eu estou aperfeiçoando isso, eu estou trazendo um crescimento sobre eles nessa área ainda maior. E sabe, quando a gente, nessa visão da universidade, eu entendo que Deus está levando vocês para um tempo onde vocês vão crescer no conhecimento. Deus começou a falar que vai vir uma temporada de crescimento no conhecimento. E isso envolve as gerações, porque cada geração tem uma perspectiva diferente de receber aquilo que Deus, uma revelação diferente em relação àquilo que Deus está fazendo. Você entende dessa forma? Porque cada um tem uma experiência diferente. Vai ser uma temporada muito especial que Deus está trazendo, de muito crescimento sobre a Nova Estação. E sabe, me veio uma história na cabeça quando eu pensava nesse assunto de honra e promoção. Meus pais, minha mãe estão vivos até hoje, eles já são idosos, mas durante toda a minha história eu sempre procurei honrar muito a vida deles, procurei ser muito zeloso em cuidar deles e obedecer eles, por mais que meu pai, de uma maneira especial, fosse muito diferente de mim. Ele pensava muito diferente, ele tinha formas de raciocinar diferente de mim, e aquele conflito, né, de alguém mais jovem com alguém mais velho, ele começava a aparecer em alguns momentos, mas eu falava, não, eu vou prezar pela obediência, eu vou prezar pela honra, porque minha mãe falava muito isso, ela falava, Renato, faz isso, porque isso vai trazer bênção sobre a tua vida. E eu de fato, fui muito cuidadoso nisso, ao longo de toda a minha história, até hoje, procuro cuidar deles, procuro honrar a vida deles, ouvir a experiência deles, e durante essa história minha de vida com eles, num momento, mais ou menos uns 30 anos atrás, eu não sei exatamente, eu estou dando, mas é de 30 para mais, tá? Ou por aí, nos 30. Mas uns 30 anos que meus pais eram muito simples, eles eram de uma família muito humilde, né? Eles são uma família muito humilde, e ele virou para mim, minha mãe recebeu uma herança da minha avó, minha avó que está viva até hoje, tem acho que 95 anos, ela recebeu uma herança em vida, acho que era uma casa, um dinheiro de uma casa que tinha vendido lá, e a minha avó pegou aquele dinheiro e separou para os 4 filhos dela, e o dinheiro que a minha mãe recebeu era o dinheiro que estava para fazer exatamente uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem internacional para os Estados Unidos.
sei lá quanto, naquela época, 30 anos atrás, fazer uma viagem de avião não era tão barato como era hoje, era diferente, né? Não sei quantas pessoas têm aí, são da minha idade ou mais velho que eu, vai lembrar que viajar de avião era uma coisa de gente muito rica. E naquela ocasião minha mãe recebeu aquele dinheiro e ela virou e falou assim, ela chegou para mim e falou assim, Renato, eu não sei se você vai ter oportunidade um dia de ir pro exterior. Então, nós recebemos esse dinheiro aqui, de uma herança da minha mãe, e eu e teu pai decidimos dar para você, para fazer uma viagem para os Estados Unidos, ela me disse. E surgiu uma situação que o Mário e a Luísa, que inclusive vai estar sábado aqui com a gente, não sei se pode falar, né? Mas vai estar sábado aí com a gente aí, né? Os pastores Mário e Luísa, que são meu sogro e minha sogra, eles estão, na época não era, tá, gente? Importante falar. E aí eles estavam indo para os Estados Unidos, estava indo mais a Pri, a irmã dela, a Carisma, e um primo. E a Luísa me convidou para ir, falou assim, Renato, para minha mãe, né, falou para minha mãe, né, você não quer enviar o Renato? Porque aí ele fica junto com outro sobrinho no mesmo quarto, dá certo essa viagem. E de fato foi o que aconteceu. Eles investiram em mim nessa viagem, eu fui fazer essa viagem. E o que aconteceu nessa viagem? Eu comecei a namorar com a Pri. Tem 30 anos isso mais ou menos? Por aí. Bastante tempo. Há uns 30 anos. E aí, comecei a namorar com a Pri. Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente entender um pouco o poder da honra e da promoção. Hoje nós estamos aqui depois de 30 anos, casados há 24 anos, esse ano a gente faz 25 anos de casado. E eu estou ministrando a palavra aqui para vocês, fruto, talvez, daquela promoção de 30 anos atrás. Quantos estão entendendo? Nós precisamos entender o poder que a honra e a promoção têm de deixar um legado nas próximas gerações. A cultura da honra, ela tem um poder de transformar os lugares onde a gente passa. E eu creio que Deus me trouxe aqui, Ele não me trouxe aqui por um acaso, eu não estou aqui por um acaso. Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele planejou todas as coisas. E sei que algo Deus está trazendo para vocês através da minha vida aqui, porque alguém investiu na minha vida, e porque eu honrei pessoas que vieram antes de mim. Você crê nisso? Eu creio nisso. E eu queria falar de uma história na Bíblia, que é a história de Noemi e Ruth. E essa história está ali no livro de Ruth, é um livro de 4 capítulos. Nós vamos poder ler esse livro inteiro, mas eu quero ler alguns versículos ao longo dessa ministração. Mas eu queria contar essa história rapidamente para vocês. Essa história fala ali, conta a história de uma família, Elimeleque e Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles moravam em Belém, e por causa da escassez ali, durante uma época, essa família decidiu sair daquela cidade e se mudar para Moabe. E chegando nesse lugar, os seus 2 filhos ali se encontraram com 2 moças muito bonitas ali, Orfa e Ruth. Eles casaram ali com aquelas 2 moças. E a história não conta, mas durante essa temporada deles ali em Moabe, esses três pessoas, Elimeleque, Malom e Quilion, eles vêm a morrer. Não sei porquê, mas a história conta que eles morreram e fica sozinho. Noemi com as 2 noras dela, a Ruth e a Orfa. E a Noemi fica sabendo que a situação lá em Belém volta ao normal e ela decide regressar para a terra natal dela. E as duas noras dela resolvem ir junto com elas, com Noemi. E nessa caminhada de retorno até Belém, no meio do caminho, elas param ali, Noemi para, e eu queria ler um trecho que está em Ruth capítulo 1, verso 11 a 13. Se você quiser abrir comigo aí, Ruth 1, 11 a 13. Diz assim: disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Noemi diz nesse trecho que ela não tinha nada para oferecer para aquelas duas noras dela. E uma delas, a órfã, resolve voltar para Moabe, mas Ruth decide avançar e seguir para Belém com Noemi. Ela decide mesmo, de fato, honrar e acompanhar Noemi nessa nova etapa da sua vida. E chegando lá, a história conta que elas chegando em Belém, Ruth precisa fazer alguma coisa para sustentar a casa. E ela sai, ela vira para Noemi e fala assim, eu vou colher espigas, eu vou pegar ali na colheita, vou ver o que cair para trás, eu vou pegar e vou trazer para nós aqui. E foi isso que ela fez. E numa dessas idas na colheita, para colher milho, ela se depara com um lugar diferente, que era o lugar de uma terra e uma plantação, que era de uma pessoa chamada Boaz, que era um parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Era um parente rico, que era dono daquelas terras. E a história conta que, quando Ruth conta isso para Noemi, Noemi chama a atenção dela e ela fala, cara, ele é um resgatador. E na lei de Moisés, o resgatador era aquela pessoa que tinha a obrigação ou de comprar as terras daquela família para dar o sustento, ou de casar com aquela pessoa que tinha ficado viúva, ou de cuidar dos escravos daquelas pessoas. E ela fala isso, fala para Ruth, Ruth, vai lá e casa com Boaz. E Boaz, ele, de fato, ele acaba casando com Ruth. E conta a história que eles têm um filho chamado Obed, que acaba sendo o vô de Davi. O vô de Davi, e ela passa a ser linhagem de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? A honra de Ruth com Noemi. E depois nós vamos ver também a promoção de Noemi, a Ruth dentro desse processo. Gerou um legado que nos atinge hoje. Quantos são atingidos pelo amor, foram atingidos pelo amor de Jesus Cristo nessa noite, amém? Olha o poder da honra e o poder da promoção, o poder da gente entender e saber conviver de forma geracional dentro de uma igreja. E eu queria falar sobre 4 coisas sobre essa história de Noemi e de Ruth, mas queria que vocês abrissem ali. Vocês estão no capítulo 1, né? Ruth 1, pode deixar aberto em Ruth aí, vou ler alguns versículos, tá? Capítulo 1, de versos 16 a 17, a sequência desse trecho que nós acabamos de ler. E eu queria falar sobre honrando a família da fé. Nós falamos sobre honrar pai e mãe, mas eu queria trazer essa questão para honra, primeiro para dentro desse ambiente da igreja. E essa história diz assim, respondeu porém Ruth, não me obrigue a deixá-la, o verso 16, né? Não me obriguem a deixá-la, ou a voltar para longe de você. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. A honra de Ruth aqui é um compromisso profundo. Ela declara, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. É uma honra que envolve até laços espirituais. Ela decide aqui nesse trecho, ela manifesta aquela disposição de compartilhar toda a sua vida com ela. E quando eu trago isso para o contexto da igreja, nós precisamos entender que nesse ambiente de relacionamento intergeracional que nós temos, pessoas de tantas idades diferentes, nós precisamos, de fato, assumir compromissos uns com outros nessa caminhada e nessa jornada. É compromisso, é aliança, é dizer, deixa eu falar uma coisa para você, você pode contar comigo, por que for preciso. Eu vou te impulsionar naquilo que Deus tem para a tua vida. E você, por outro lado, vai falar assim, eu vou honrar aquela pessoa que está comigo. Eu não vou entrar mais pela igreja e ver, de repente, uma pessoa mais idosa sentada na cadeira e não passar e não cumprimentar ela pessoalmente, dizer assim, como você está, meu irmão, minha irmã? E não valorizar o tempo de conversa com aquelas pessoas, não repartir as suas necessidades com ela. Aqui está mostrando a importância da gente compartilhar a vida junto, da gente ajudar uns aos outros, da gente ouvir aquele que está ao nosso lado. Sabe, esses dias atrás eu vim para cá, acho que a semana passada eu vim para cá, vim conversar com o Hugo, a gente veio almoçar junto, e nós ficamos, 1h30 junto. Eu falei, 1h30, ele ficou só ouvindo.
Ele é um bom ouvinte, Hugo, viu, gente? Ficou 1h30 só ouvindo, só ouvindo. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque é uma pessoa que me honra muito. Eu sinto a honra que ele gera em mim. Eu estou hoje aqui porque ele me honra. E não tem, né, Hugo, é um dos motivos principais, a forma como ele, de fato, ele valoriza a minha vida. E eu também, por outro lado, faço tudo que eu posso para impulsionar a vida dele, e ele sabe disso. Eu quero ver a Nova Estação voando, alcançando lugares que a gente nem pode imaginar. E Deus já está fazendo isso. Mas eu quero que vocês entendam que a importância dessa relação. E o Hugo me ouviu, me aconselhou, orou por mim, me ajudou, me deu direções. Isso não é maravilhoso? Isso é família. Isso é o corpo de Cristo. Isso é a igreja. Isso é intergeracionalidade. Eu sou muito mais velho que o Hugo, gente. Vocês podem não achar, a gente é bem parecido, mas eu sou muito mais velho que ele. Meu outro irmão está ali, o Thiago. Vocês podem ver, depois, sempre que a gente tira a foto, eles falam assim, gente, vocês três são iguais, né? Nós somos iguais porque nós somos irmãos. E sabe, é muito louco nessa história aqui que a gente acabou de ler, porque Ruth não tinha nenhum vínculo de sangue com Noemi. E por isso que a gente vê a importância, eu não queria que a gente entendesse essa honra aos pais, essa coisa de filho honrar pai como uma coisa final, mas a gente precisa entender o princípio disso. A Ruth não tinha nada que ligasse ela, nenhum vínculo de sangue, da mesma forma que nós não temos um vínculo de sangue. O que nos liga é o amor de Cristo. O que nos liga é Jesus Cristo. O que liga vocês um com o outro é Jesus Cristo. Amém? Sabe, outro ponto que eu quero deixar aqui é promovidos por quem nós honramos. Ruth 2:3, um pouquinho para frente. Deus tem algo em Romanos nessa mensagem, porque toda hora que eu olho para isso aqui vem a palavra Romanos. Depois eu vou descobrir, eu mando a mensagem para o Hugo. Ruth 2:3 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha. Olha aqui. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Gente, a gente vê aquele que honra impulsiona aquele que o honra. Ruth, ela deseja buscar sustento para Noemi e para ela mesma. E a gente leu nessa história aqui, Noemi dizendo assim, vá, minha filha. Isso é impulsionar aqueles que estão com a gente. Não é impedir que as pessoas se desenvolvam, cresçam, mas que a gente possa dizer, vá viver aquilo que Deus tem para você. E quando eu falo viver o que Deus tem para você, porque você pode achar que isso tinha a ver só com colher ali espigas, mas não tinha a ver com colher espigas. Tinha a ver com algo que estava sendo liberado sobre Ruth e sobre Noemi, em relação a um legado que Deus tinha para ela. Não é só sobre um vá colher espigas, mas vá porque será restaurado a descendência de Noemi. Vá porque, Ruth, você encontrará um marido para você, você terá um filho e você fará parte da linhagem de Jesus Cristo, alguém que vai libertar a humanidade. E sabe, isso trazendo para as nossas vidas, quando a gente lê que promovidos por quem honramos, você que está sendo honrado, eu quero dizer algo para você, a gente precisa olhar isso com tanto valor, aquelas pessoas que têm nos honrado, a gente precisa entender tanta importância da gente impulsionar essas pessoas, ao ponto de crescer proximidade com essas pessoas, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar assim, ele é um pai espiritual, porque a gente vê aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, Noemi dizendo, vá, minha filha. Ela não fala assim, vá, Ruth. Fala, filha. É importante a gente entender essa relação, é importante como a gente precisa desenvolver um vínculo de honra e de impulsionamento, de promoção, de tal forma que as pessoas, elas te olhem como um pai espiritual. Não importa se é o líder, o pastor, um tio que está aqui, um amigo mais velho que você, mas a gente precisa, de fato, buscar essa proximidade com essas pessoas que estão ao nosso lado.
Eu tenho a minha filha, vai fazer 16 anos agora. E ela, antes de eu falar isso, eu queria falar sobre a questão da honra. Ela é uma pessoa, como ela se preocupa comigo. Ela é incrível, né? Minha filha, qualquer pai que vai falar da filha vai falar que ela é incrível, né, gente? Mas ela é incrível mesmo. Ela cuida de mim, ela dá conselho, ela me ajuda. Você tem que ver quando ela me vê fazendo as coisas nas redes sociais, ela fala: pai, faz assim, deixa que eu faço para você. Cara, ela é super, ela procura estar comigo, ela procura fazer parte de fato da minha vida. É legal quando eu vou comprar roupa, eu entro num provador, eu ponho uma roupa, ela olha assim: pai, arranca logo. Ela fala: arranca logo. Proteção, cuidado, é honra. Ela não quer que eu passe vergonha. Não é verdade? Graças a Deus que tem a minha filha. E eu me sinto muito honrado por ela, muito amado por ela. E é tão louco que Deus tem um chamado para ela. Um chamado na área da moda. E ela tem uma unção muito grande para a arte, né? Para desenhar e coisa e tal. E ela tem muitas palavras proféticas de que ela vai estudar fora. E a gente tem trabalhado, a gente tem caminhado nessa direção. E essa semana que passou, isso aconteceu essa semana, eu marquei uma reunião com uma pessoa de uma universidade na Itália, é uma pessoa que é uma das principais universidades na área dela, né? E eu marquei uma reunião com uma assessora deles lá, para traçar um plano para ela chegar lá. E aí eu escrevi para ela no WhatsApp, ela estava na escola, e eu falei assim, filha, deu certo, eu já tinha falado que eu ia tentar marcar a reunião com a moça, né? Deu certo a reunião, dia tal, não sei o que, hora tal. Ela escreveu assim, como é que ela escreveu? Ela falou assim: só você, pai. Gente, derrete o coração, né? Só você, pai. Eu falei para ela assim: filha, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que tiver a meu alcance, para que você estude no melhor lugar do mundo, para que tudo que Deus sonhou para você se cumpra. O que depender de mim, eu vou fazer. Isso é promoção. Isso é que um pai faz com o filho. E nós estamos falando aqui de essa questão da proximidade. Isso que a gente tem que falar para os nossos filhos espirituais. Eu não tenho que limitar. As pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado no ambiente da igreja, a gente precisa impulsionar com toda a nossa força. É relação de pai e filho. Não são pessoas estranhas. Nós convivemos juntos aqui, não é verdade? A gente sabe o que o outro faz, onde trabalha, onde mora, quantos filhos tem. Não é verdade? Isso é incrível, essa relação ela precisa ser fortalecida cada dia mais. É dessa maneira que eu creio que o mundo, uma das formas poderosas que a igreja vai usar para evangelizar a sociedade aí fora. É a família, tanto que a igreja e a família, a igreja com essa cara de família. Eu creio nisso. Sabe, o terceiro ponto que eu quero dizer aqui é a promoção de Deus, porque tem a promoção, promovidos por quem nós honramos, mas tem a promoção de Deus, também para aqueles que honram. Ruth capítulo 2, verso 2, abre comigo lá. Deus também nos promove. Ele fala assim, Boaz diz, que o Senhor recompense o seu trabalho, e que sua recompensa seja completa da parte do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ao honrar Noemi, Ruth encontra favor dos olhos de Boaz. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Ruth não foi cair na plantação de Boaz do nada. Não existia um direcionamento de Noemi nesse sentido. Ruth, vem aqui, tem uma plantação lá que é de Boaz, vai lá, que é um parente de Elimeleque. Não aconteceu isso, a história não conta isso, pelo menos. Fala que isso foi um processo, foi acontecendo naturalmente ali naquela história, onde Ruth vai indo para os campos colher. Deus agiu, Deus moveu nessa situação. Deus promoveu Ruth ali, trazendo um casamento para ela, um marido para ela. É impressionante isso. Quando a gente age, eu quero que vocês entendam que quando a gente age em honra, nós possamos até passar por situações difíceis. Podem ser situações difíceis que a gente esteja vivendo, como Noemi e Ruth estavam vivendo. Em algum momento vem a provisão de Deus para nossas vidas. Em alguma vez vem um milagre, em algum momento vem o milagre de Deus para nós. Da mesma forma que aconteceu com Ruth e Noemi. Eu lembro muito bem um dos conflitos que eu tive com meu pai
no começo da minha juventude, eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, já preguei algumas vezes, mas eu lembro de eu, no momento do exército, eu entrando no exército, eu falando, pai, eu arrumei um cara para me tirar do exército, meu pai falando assim, não filho, você não vai pedir para ninguém tirar do exército, você vai entrar lá e vai entregar sua ficha, se for para você servir o exército, vai servir, se não for para você servir, Deus vai tirar, não é homem que vai tirar de lá, é Deus. E eu gente, quase foi a Terceira Guerra Mundial, e aí eu falei, não, eu vou honrar meu pai. Uma coisa difícil. Qual a consequência disso? Por exemplo, hoje eu estou aqui. Hoje eu ser pastor de uma igreja, liderar pessoas. Porque a maior lição que eu tive lá foi de liderança. A segunda maior lição que eu tive lá é de nunca parar, de nunca desistir. Coisas que eu carrego comigo até hoje. Amados, eu lembro quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha um cursinho pré-vestibular e Deus virou para mim e falou assim, Renato, larga tudo e vem servir no ministério. Gente, foi larga tudo literalmente. Eu passei a chave, eu tinha um sócio, eu passei a chave para o meu sócio. Cara, tá com você. Eu saí desse negócio e fui trabalhar no ministério. E eu nunca tinha sonhado, planejado isso. Eu fui só obediente a um chamado de Deus para a minha vida pastoral. E eu entrei naquilo. E ao longo desses 12 anos que tenho aí, praticamente 12 anos, né, vamos completar 12 anos agora, que a gente tem liderado, eu e a pastora Priscila, nós sempre honramos a Deus em todo esse processo. De toda forma, o máximo que a gente podia honrar a Deus dentro desse processo. E sabe o que aconteceu ao longo desses 12 anos? Promoção, promoção, promoção e promoção da parte de Deus. É inexplicável. Inexplicável, milagres acontecendo, céu aberto sobre a nossa casa. Eu falava, como pode Deus ter tanto interesse em promover aquele que honra Ele? Esse domingo que passou, nós abrimos a terceira igreja viva na cidade de Hortolândia. E eu estava lá participando do culto, e aí no final fui trazer uma palavra para a igreja, eu falei para a igreja assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca pedi isso para Deus. A avó ficou olhando assim para mim. Se vocês acham que isso aqui é um planejamento estratégico, não é. Eu nunca pedi para Deus. Isso aqui é orgânico. Isso aqui vai nascendo. É promoção de Deus para as nossas vidas aqui. Porque nós, como igreja, temos honrado aquilo que Ele tem pedido para nós na cidade de Campinas, onde nasceu ali a igreja viva. Nós temos sido fiel à visão que Deus tem colocado para nós. Temos honrado aquela visão. E Deus tem nos promovido. Amém? Sabe, o quarto ponto que eu queria deixar aqui, que é onde eu quero chegar, como ponto, eu já toquei nesse ponto algumas vezes ao longo da ministração hoje, mas é o ponto que eu quero enfatizar, é construindo um legado. Ruth 4, abre no capítulo 4 comigo, verso 13 a 17. Ruth 4, 13 a 17 diz assim, assim Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou sua mulher e ele a possuiu. O Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele se torne famoso em Israel. Ele renovará a sua vida e cuidará de você na velhice, pois é o filho de sua nora, que a ama, que é para você a melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, colocou no colo e cuidou dele. As mulheres da vizinhança deram-lhe o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, eles chamaram Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Linhagem de Jesus Cristo. A história completa, essa história que eu citei aqui para vocês, entre Ruth e Noemi, mostra que a honra e a promoção, ela não é algo que afeta só as nossas vidas, mas isso traz um legado e afeta e transforma tudo que está ao nosso redor. Esse é o poder que a gente vê nessa questão da honra e da promoção. É o legado que fica para as próximas gerações. Essa história conta que
a Noemi, ela tem a sua descendência restaurada. Ela passa a ter um neto, ela passa a ter uma família, por causa do casamento de Ruth. E Ruth passa a fazer parte dessa linhagem, que afeta até hoje. Então, quando eu penso sobre a importância da honra no contexto da igreja e das gerações, é porque honra e promoção só existe onde tem gerações. E por isso que eu acredito numa igreja que é família. Não tem essa relação entre pessoas da mesma idade. Não que não tenha compromisso, não tenha aliança, não tenha comprometimento. Mas quando a gente fala das gerações, a gente fala dessas diferenças de idade. Nós temos aqui pessoas de idades diferentes, circulando nessa igreja junto. Cada um com a sua característica, com o seu jeito, mas construindo junto o reino de Deus. E quando a gente investe tempo, tesouro e talento nos que vêm depois de nós, nós não estamos apenas honrando, se impulsionando, mas também estabelecendo um legado de fé. Amém? Se você vê as pessoas que estão do teu lado, atrás de você, você está impulsionando ela, você está fazendo, gerando algo que é poderoso. Eu creio muito nisso. Sabe, eu tenho um irmão, é um discípulo lá meu lá, que ele chama Renato, é meu xará. Cadê o Diogo? O Diogo está aí? O Diogo vai contar essa história depois lá, ele não está. Mas o Renato, ele é meu xará e discípulo. E eu tenho ensinado ele sobre honra. Ele é bem mais jovem que eu, ele deve ter 25 anos de idade. Eu tenho ensinado ele sobre honrar e me honrar. E ele entendeu muito rápido isso, foi muito legal isso. Ele entendeu que ele tinha que me valorizar, estar comigo e aproveitar e receber tudo que eu podia entregar para ele. E acontece agora algumas coisas muito interessantes. Ele tem um culto, eu estou sentado, se eu sentar ali, ele vai sentar do meu lado. E ele fica ali observando, fica perguntando, fica olhando para o lado, fica vendo o que está acontecendo. E ele fica falando comigo às vezes, ele fica aprendendo e honrando, valorizando estar do lado de um pai espiritual dele. E isso é só uma coisinha. Por exemplo, sábado eu estava fazendo um casamento, e aí era um casamento de um jovem que, quase todos os convidados do casamento ali eram jovens e eram amigos desse Renato. E foi tão louco que tinham 2 ambientes, estavam todos os amigos dele no ambiente, e um outro ambiente onde eu estava sentado numa mesa com a minha esposa e com algumas pessoas, ele ficou sentado do meu lado, o casamento inteiro, até eu ir embora. Honra. Algo poderoso isso. Eu virei um dia para ele, chamei ele aqui na minha frente e falei assim para ele: deixa eu falar uma coisa para você, Renato. Eu vou ensinar tudo o que eu sei para você. Quantos estão entendendo? Porque quando eu digo eu vou ensinar tudo o que eu sei para você, eu estou dizendo para ele que isso vai abençoar a vida dele e a igreja onde ele lidera, que ele é um líder. Ele é líder de jovens hoje lá. Pensa no legado, no poder que é gerado cada vez que ele senta do meu lado para aprender comigo. E ele valoriza, é impressionante como ele valoriza cada minuto comigo. Ele nunca me diz não. Se é para estar comigo, é sempre sim. Essa semana eu virei para ele, imagina um convite esdrúxulo. Eu virei para ele e falei assim: Renato, eu vou ministrar nesses dias de carnaval. Chego na terça-feira, quarta-feira eu vou descansar. Eu falei assim: eu estou aprendendo um esporte novo. Eu falei para ele: estou aprendendo golfe. Falei para ele: estou na minha terceira aula. Falei para ele: estou na minha terceira aula, você quer ir comigo? Ele falou: cara, eu quero, com certeza, mano. Onde que é esse negócio aí? Eu falei: não, vamos lá. Quantos estão entendendo? O ponto não é o golfe. O ponto é que ele não quer perder a oportunidade de estar comigo. E de ir no carro ouvindo as minhas histórias e voltar no carro. E eu falei para ele: cara, depois que a gente jogar golfe, a gente vai num barzinho que vende comida mineira lá e nós vamos comer lá, junto. Eu já falei para ele várias vezes: eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Eu fiz isso debaixo de oração com ele. É uma aliança que eu tenho com ele. Isso é deixar legado através da honra e da promoção. Quase todos os domingos ele está no palco fazendo alguma coisa. Eu falo: cara, vai lá fazer. Ontem nós estávamos numa reunião de oração no culto.
Eu senti que tinha que fazer, eu não fiz, depois me arrependi. Mas a gente estava no final da reunião. Era o encerramento do culto de oração. E eu senti que eu tinha que chamar ele para fazer aquela oração final. Mas eu falei, não, eu vou fazer, e fui fazer. Mas, quantos estão entendendo? Promoção. Porque tem honra. E eu posso garantir para vocês, a nova estação, o Hugo está aqui para confirmar aqui, não foi fundada para acabar amanhã, né, Hugo? A nova estação não foi gerada para daqui 5 anos não existir mais. A nova estação foi criada para ter vida longa. E como é que a nova estação vai ter vida longa? Através da honra e da promoção. Porque a vida flui através da honra. A gente leu lá em Êxodos 20, 12. Quantos estão entendendo? Sabe, vida longa, você pode colocar, talvez de maneira simplória, você pode dizer igual a legado. Porque de fato, como é que a nova estação pode ter uma vida longa? Deixando legado. É o único jeito. O Hugo hoje é o pastor. Amanhã vai ter um pastor no lugar dele. E esse pastor no lugar dele vai gerar um outro pastor no lugar dele. Legado. Quem Deus tem colocado do seu lado para você impulsionar essa pessoa? E quem Deus tem colocado no seu lado que você precisa honrar? É incrível isso. Eu me senti muito amado pelo Luan e pela Thaís esses dias. Eles estavam, a Thaís estava cuidando da gente, ela mandava mensagem, você está precisando de alguma coisa, não sei o quê. O Luan hoje aqui conversando comigo. Me senti muito amado por vocês, de verdade, muito honrado por vocês. E eu profetizo mesmo que esse é só o começo do que Deus está fazendo na vida de vocês. Adolescente e os jovens é só a escola que Deus está trazendo sobre a vida de vocês. Existe um legado pastoral sobre vocês. Deus vai fazer crescer isso, dia após dia. Se preparem, vejam isso como uma preparação, se entreguem e dê o máximo que vocês puderem isso. Nunca limitem aquilo que Deus quer fazer através de vocês. Nunca limitem esforço, nem tempo, nem tesouro, nem talento. Há muito talento na tua vida, Luan. Coloca ao serviço do reino de Deus. Há muita graça sobre a tua vida, Thaís. Eu vejo uma capacidade de atrair pessoas muito grande. Os jovens, as pessoas, os adultos vão chegar até você. Você vai tocar nessas vidas e essas vidas não serão as mesmas. Confie em Deus, se entreguem plenamente para eles e para Ele, porque vai fluir e vai fluir rápido através da vida de vocês. Deus está trazendo aceleração na vida de vocês no ministério. Amém? Vocês creem nisso? Honra. É simples assim. A honra atrai a promoção. Eu creio nisso. Sabe, nosso chamado é honrar e promover aqueles que Deus colocou nas nossas vidas ao nosso lado. Esse é o teu chamado. Honre e promova, sabendo que tais ações têm o poder de transformar tudo ao nosso redor. E essa foi a história de Noemi e Ruth, amém? Que nós vimos aqui nessa noite. O propósito de Deus se cumprindo através da vida delas, a partir dessa relação de honra e promoção. E eu queria terminar essa mensagem nessa noite. Você pode até ficar de pé, pedir para a banda vir aqui comigo, nós vamos orar também. Mas talvez você esteja você me ouviu ao longo dessa ministração e talvez tenha vindo alguns sentimentos dentro de você do tipo assim, mas eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu não sei se alguém se sentiu assim. Eu não sei se alguém se sentiu assim. Tem alguém que se sentiu assim? Levanta a mão e fala assim, eu senti, Renato, eu não sei o que eu posso dar para as pessoas que estão ao meu lado. Alguém, por um acaso, sentiu isso? Eu não sei. Se tiver, tem uma pessoa ali, tem mais uma pessoa assim, aqui. Não tem problema nenhum, mais uma aqui que se sentiu. Isso é normal. Às vezes a gente se sente incapaz de fazer algo por alguém, de ajudar uma pessoa ao nosso lado, de impulsionar alguém, de promover alguém ou de honrar pessoas. Porque isso às vezes são feridas, marcas, frustrações que a gente teve ao longo da nossa vida, coisas que impedem.
As situações que nós estamos vivendo hoje, tantas coisas, mas eu quero dizer algo para vocês aqui nessa noite, para as pessoas que levantaram as suas mãos. Tudo que a gente precisa trazer é os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos até Jesus, porque é Ele quem vai multiplicar isso. A cultura da honra é algo poderoso, libera poder. Quando a gente decide trazer o pouco que a gente tem diante de Deus, Ele multiplica e Ele libera poder. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe, eu queria que vocês, se vocês pudessem dar as mãos, nós vamos terminar orando. Por que eu estou pedindo para vocês darem as mãos? Porque com certeza do teu lado tem uma pessoa diferente de você. Tem um significado muito grande isso que a gente está fazendo aqui. Não só um significado físico aqui, mas um significado espiritual. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. E eu queria que você agora começassem a orar em línguas. Se você ora em línguas, você vai começar a orar em línguas no Espírito. Se você não ora em línguas, começa a orar em português mesmo. Começa a falar, Senhor, eu quero mais. Começa a falar assim, eu quero mais da Tua presença. Só instrumental, tá? Bem baixinho. Bem baixinho assim. Mais intensidade, mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo, obrigado porque a Tua presença que o Senhor mostrou no tempo de adoração, as comportas que se abriram sobre este lugar, nós pedimos, começa a aumentar a Tua presença, Espírito Santo, aqui. Obrigado por tudo que foi gerado nesses dias que antecederam a conferência NEC 2024, em jejum, em oração, em intercessão. Obrigado, obrigado Espírito Santo de Deus, obrigado Espírito Santo de Deus, pelas Tuas águas, pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença que vai crescendo aqui. Vai falando em línguas, vai se enchendo do Espírito Santo mais e mais. Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha transbordar nas nossas vidas, para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu peço para que a Tua presença transborde nas nossas vidas nesta hora. Transborde para aqueles que estão à nossa direita, à nossa esquerda, para aqueles que estão à frente e atrás de nós. Mais Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor está fazendo algo maravilhoso neste lugar. Relacionamentos estão sendo sarados e curados aqui nesta noite. Mais Espírito Santo de Deus, traumas estão sendo curados. Pessoas estão sendo libertas para mesmo honrar aqueles que estão ao lado. Mais. Mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por uma porção maior. Continua Espírito Santo agindo aqui de maneira sobrenatural. Vai falando em línguas, vai abrindo a tua boca. Se você não fala em línguas, continua orando em português, pedindo mais. Vai falando mais Espírito Santo de Deus nesse lugar, mais da Tua presença sobre a minha vida. Eu peço ao Senhor por batismo no Espírito Santo neste momento. Se você nunca falou em línguas, peça. Fala, Espírito Santo, me dá novas línguas nessa hora. Línguas do Espírito. O Senhor está batizando pessoas aqui nesta noite. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Agora começa a orar pela pessoa que está do seu lado. Começa a orar, começa a clamar, começa a declarar palavras de vida sobre esta pessoa, palavras do céu sobre elas. Ora pela pessoa que está do seu lado direito, do lado esquerdo. Continua de mãos dadas, mas vai orando, vai liberando, vai abençoando a vida dela, vai promovendo a vida dela nesta hora. Se você precisa honrar essa pessoa, você pode depois até dar um abraço nela, dizer, eu quero honrar a tua vida. Você como uma pessoa que veio antes de mim, eu quero honrar você. Deus está fazendo algo poderoso aqui. Deus está dizendo, eu estou aprovando vocês para um novo tempo de crescimento e multiplicação. Eu estou aprovando. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo.
Pai, que a NEC seja esta igreja geracional, esta igreja que valoriza os relacionamentos intergeracionais, todas as idades, respeitando umas às outras, impulsionando umas às outras, honrando umas às outras. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que isso seja uma marca da igreja NEC nesta geração. Vem, Espírito Santo de Deus, traz estratégias para isso, Senhor, para que esta cidade veja o que o Senhor está fazendo aqui. Pai, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Shake it, alabassai. Shake it, alamalamalamalamasai. Oh, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Cheira la mala 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 masana la mama se que querendo la mala machai. Oh, Espírito Santo de Deus, mais. Cheira la baba querendo. Eu queria que você agora pode soltar a mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria fazer mais uma coisa bem profética aqui nessa hora. Eu queria que você, se você pudesse abraçar a pessoa que está do seu lado, dar um abraço com todo respeito nessa pessoa do seu lado e fala: eu estou com você, conta comigo nessa jornada, conta comigo nessa caminhada, conta comigo. Queria chamar o pastor Hugo aqui à frente. Vem aqui. Eu louvo a Deus por esse homem de Deus aqui, ó. Vocês têm um pastor incrível. Pastor incrível. Uma pessoa escolhida por Deus para pastorear sobre essa cidade, sobre outras cidades, sobre esta nação e outras nações da terra. Sabe, honrem essa pessoa o máximo que vocês puderem. Façam o melhor por ele e pela Ana Paula, o melhor que vocês puderem, pela família deles, pelos filhos deles. Impulsionem eles, honrem eles, cuidem deles. Cuidem deles. Vou falar de novo. Faça o melhor que vocês podem por eles. Eu conheço o Hugo um pouquinho. Ele vai impulsionar vocês de forma maravilhosa também. Ele vai promover vocês nessa jornada. E eu quero te dizer uma coisa, Hugo, conta comigo sempre. Eu quero mesmo impulsionar cada dia mais essa igreja e teu ministério, não só nessa cidade. Santa Bárbara é só o começo daquilo que Deus tem para você. Abre os teus olhos, começa a olhar para cidades ao seu redor, Deus vai trazer clareza. Eu vejo Deus trazendo nomes de cidades para você. Não fique questionando Deus, se é tipo: Deus, você está me trazendo esse nome por quê? É Deus colocando esse nome. E não tenha medo de fazer algo nesses lugares desde já. Não é porque a igreja NEC aqui em Santa Bárbara está se desenvolvendo que você não pode começar algo em outro lugar. Vai haver multiplicação. Você já tem recebido palavras desse sentido há bastante tempo. Vai haver multiplicação. Começa a ser intencional. Eu não sei quais são esses nomes, esses lugares, mas começa a montar células nesses lugares. Começa a deixar Deus usar você e essa igreja nessas cidades. Daqui vão sair missionários, pastores para essas cidades. Você tem tudo o que você precisa aqui. Você tem recursos humanos de sobra para expandir o reino de Deus através da NEC. Eu profetizo isso só para você no nome de Jesus. Amém? Fica aqui só mais um pouquinho, Renato. O Renato trouxe uma mensagem que eu creio que eu vou sair daqui hoje, você vai sair daqui hoje se sentindo amado. Quantos se sentem amados? Esse efeito dessa mensagem é muito poderoso. Eu conheci o Renato, e é importante que você saiba disso, já tem um bom tempo já, o tempo voa, né? A Nova Estação estava completando ali 1 ano de idade, e a gente se trombou em São Paulo numa reunião,
que o Theo promoveu e a gente estava lá sem se conhecer. Eram pouquíssimos pastores, 22 pastores. E eu saí da reunião e ele falou: cara, estou esperando aqui um Uber, alguma coisa, uma carona, vou para Campinas. Eu falei: poxa, eu vou para Santa Bárbara, eu vou passar dentro de Campinas. A gente é vizinho, vem junto. Ele falou: não, mas vai te atrapalhar. Eu falei: não, vem junto. E viemos, deixamos o Cezão no Morumbi, na casa dele lá, e viemos nós dois. Eu vim até devagar, porque eu não conhecia o Renato. E o Renato, ele tem uma capacidade de falar mais do que eu. O Renato, né, Tiagão? Tem que pedir licença para entrar, né? E eu vim só dirigindo na Bandeirantes, vim até devagar, vim desfrutando. Ele falou assim: como é que tá a igreja lá? Eu falei: a gente está nascendo agora, a gente pretende sair do cinema e tal. E aí ele falou: poxa, e a liderança? E como é que é isso? E Bíblia para você, como é que é? E ele fez várias perguntas, ele fez na verdade várias, 4, 5 perguntas. E aí ele deu, sei lá, umas 300 respostas assim. Parece que a gente ficou 5 dias no carro. Então, cara, porque os 5 ministérios é isso, tal, porque, cara, não sei o que, o alimento sólido, cara, e tal, não sei o que, a palavra de Deus, e a presença de Deus, e tal, e ele veio falando, cara, e de repente, é importante que você ouça isso. Até cheguei e falei que você tinha a voz igual do Pisca, que está lá atrás. Falei: nossa, Pisca, parece que eu vim conversando com você no carro, a voz de vocês é igualzinha. Mas eu estava dirigindo, e de repente, é como se eu tivesse sentado do lado de Jesus, e Jesus me ensinando palavras de vida eterna. Era o Espírito Santo ali comigo, sentado, fluindo através de um embaixador que sabia quem era, que tinha identidade. E aí a gente chegou em Campinas, eu deixei lá em Campinas, fiz e vim para Santa Bárbara. E como que dorme daí, Tiagão? E aí cheguei e falei para Ana Paula: conheci um Renato, ele é pastor em Campinas, ele é casado com a Priscila, que é a prima do Theo, né? E o Renato falou tanta coisa para mim, eu preciso falar para você hoje. E aí eu peguei um pouco daquilo, tudo que você me passou, e passei para frente. E eu quero que você, Nova Estação, saiba, família Nova Estação, a gente preza tanto por isso aqui, que nada acontece por acaso. E para uma coisa acontecer, de repente, leva muito tempo. Então hoje, o Renato, meu amigo, o Renato está aqui. A gente é confidente, a gente é íntimo. A gente conversa coisas da vida, de família, de futuro. A gente fala que está com medo. A gente fala que precisa de ajuda. A gente fala que não sabe o que fazer. Essa pessoa é uma pessoa que se dispôs, se colocou à disposição de Cristo para edificar a minha vida, a sua vida, a vida dessa família. E quando ele disse aqui hoje: eu faço de tudo para promover essa igreja, é verdade isso. Ele manda para mim orações, mensagens: olha, eu estou orando por você. A gente conversa toda semana junto. E ele está sempre promovendo, sempre honrando, sempre esticando, sempre lançando. Essa palavra que o Renato traz hoje, estou arrepiado, é uma palavra que você tem muita autoridade, Renato. Você realmente sabe promover, você realmente sabe honrar. E não é aquela honra do tipo: vem aqui, baba meu ovo, e vem aqui e seja alguém que eu vou mandar, meu pau mandado. Não tem nada disso. É uma honra por amor, por construção, por legado, por princípio. Então eu quero que você estenda a sua mão. Pri, vem cá, Pri. Nós vamos orar, nós vamos honrar a Pri e o Renato. A Pri não é pasteleira, ela é professora, tá bom, gente? Ela não é pasteleira. Vem aqui com o Renato, Pri, fiquem juntos, por favor. Quero que você estenda a sua mão para o Renato e para a Pri, que você faça a sua oração mais apaixonada, mais verdadeira, mais dedicada, mais honrada. Declare sobre a vida deles, construa através de palavras. Declare gratidão pela vida deles. Eleve a sua voz, Nova Estação, vai, mais. Comece agradecendo. Senhor, nós te louvamos pela vida da Pri, pela vida do Renato, Senhor. Te louvamos pelo vô que veio lá do Japão para evangelizar aqui no Brasil, lançando sementes.
Te louvamos, Senhor, por aquele presente que foi dado, Senhor, que valeu uma viagem para os Estados Unidos, mas muito mais do que isso. Te louvamos por essa jornada tão rica, Senhor, de entrega. O Senhor conhece o coração deles e nós te agradecemos pela Pri, pelo Renato, nossos amigos, pastores nessa casa também. Eles têm voz nesse lugar, Senhor, e nós te amamos e te louvamos pela vida deles, porque nós temos sido construídos pela simplicidade de coração, pelos frutos de espírito que eles transbordam em nossas vidas. Obrigado pelo Renato, obrigado pela Pri, obrigado pela Lívia. E agora nós declaramos sobre a vida deles, Senhor, sobre a Igreja Viva em Campinas, em Valinhos, em Hortolândia e em todas as outras cidades, Senhor. Sim, essa é uma igreja que transforma a sociedade. Essa é uma igreja que ensina, Senhor, sobre os teus passos. Essa é uma igreja, Senhor, que desenvolve e discipula gerações e que deixa legado, Senhor. Sim, porque o Senhor está voltando e essa igreja clama aos quatro cantos que o Senhor está voltando, que é urgente, que é chegado o reino de Deus. E nós, Senhor, declaramos autoridade junto da responsabilidade ao ser igreja. Igreja Viva Campinas, levante-se como um leão, levante-se agora, levante-se na autoridade do Espírito, do nome de Jesus, levante-se cheia do fogo. Levante-se e transforme o mundo. Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os na palavra. Sejam revestidos de graça, poder e autoridade do céu. Vocês têm uma identidade, Igreja Viva. Pri, Renato, vocês têm uma identidade. Vocês são filhos amados de Deus em Cristo Jesus. E nada pode os separar do amor de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós amamos vocês. Uma salva de palmas a esse casal maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão felizes? Quantos saem cheios de Deus desse lugar hoje?